Em primeiro lugar, queria parabenizar novamente, é o segundo ano que eu participo desse evento, parabenizar a organização. Acho que esse é um momento muito importante, que é um momento de educação em saúde. Então, é um momento onde todos vocês podem ter um pouco de informações um pouco diferentes daquelas que vocês têm no consultório, ou informações mais gerais a respeito das doenças e para saber quais são as coisas que podem acontecer com os seus familiares ou com nós mesmos no futuro, né? Eu vou falar um pouquinho das outras doenças, né, relacionadas aos pacientes com demência. Então, eu coloquei o termo comorbidade e vou explicar um pouquinho o que é comorbidade, né? Comorbidade, do próprio nome, ele quer dizer é que vem concomitante, né? Então, uma morbidade, uma doença que pode aparecer junto com outra doença, né? Então, os pacientes com quadros demenciais, eles usualmente não têm só a demência, né? Eles podem ter outras doenças que influem na sua vida de certa forma, né? E por que é importante a gente falar desse tema? Primeiro, pela alta prevalência das demências, né? Então, a doutora Célia já falou aí na aula anterior que a prevalência da demência é uma prevalência alta, e a alta prevalência de doenças crônicas nos idosos, né? Se nós pegarmos os idosos de comunidade, pessoas saudáveis da comunidade, que estão aí na vida, nas suas casas, vocês têm ideia quantas doenças, mais ou menos, uma pessoa, se a gente pegar todo mundo acima de 60 anos, quantas doenças essas pessoas têm? Duas? No mínimo duas? Acho pelo menos umas três. Três? Quem dá mais? Quem dá menos? Seis? Ô, louco, a outra aí é ruim, né? Que mais? Quantos? 10? Não, até 10. Eu acho que uma meia dúzia. Meia dúzia. Nenhuma? Nenhuma. Bom, vendido. Então, a média de doenças são 3, né? Então, em pessoas saudáveis que moram nas suas casas, que não tem outros, que não tem problemas graves, que não tem, a média de doenças são 3, tá? Então, não é difícil alguém ter uma hipertensão, não é difícil alguém ter diabetes, não é difícil alguém ter uma artrose do joelho, não é difícil alguém ter o peso acima do habitual. Então, tudo isso são caracterizados como quadros não normais, quadros de doença, né? E aí algumas perguntas vêm em relação aos pacientes com demência especificamente, né? Os pacientes com demência são mais saudáveis que indivíduos da mesma idade sem demência? Os pacientes com demência são mais doentes do que os pacientes que não têm demência, né? Então, essas duas perguntas, elas têm como... Na verdade, isso são 2 estudos científicos, né, que foram feitos para observar o que acontecia com os pacientes com demência. E, na verdade, eles são como os demais da população geral. Então, eles costumam ter a mesma quantidade de doenças que a população geral. Então, quero dizer que, além da demência, eles devem ter mais 2 ou 3 doenças habitualmente, né? Há quem tenha 10, né? Mas há quem tenha nenhuma também, né? Então, a média são 3. E qual que é o problema do diagnóstico das outras doenças no paciente com demência? Então, um dos principais problemas é a dificuldade do relato de sintomas, né? Então, o paciente com demência, com um quadro demencial, não vai falar que está com um intestino alterado, não vai falar que está com dor no joelho, né? Não vai, ou então ele vai ter uma dificuldade para relatar os seus sintomas, né?
E isso faz com que aumente o risco de que ele precise de procedimentos diagnósticos. Se ele não fala nada, eu tenho que fazer exame, né? Então, isso é uma dificuldade do paciente com uma alteração da memória, aí, um quadro de demência. E quais são os problemas do tratamento dessas outras doenças? Existe uma menor capacidade de decisão. Então, a necessidade aí da família em conjunto e da importância da família para decidir, para decidir não só exames, como qual vai ser a conduta a partir daquele diagnóstico, né? Diminui a aderência ao tratamento, né? Uma pessoa que tem alteração da memória, se não supervisionada, como vai tomar o remédio da hipertensão? Não vai tomar, né? Ou vai tomar mais e vai passar mal. Então, esse é uma característica bastante complicada. E também dificuldades de relato de evento adverso, de efeito colateral, né? Não vai saber dizer exatamente se o que ele está sentindo agora foi logo depois, por exemplo, da introdução de uma medicação. Então, de novo, a importância da família estar junto e de reconhecer eventuais eventos adversos relacionados às medicações que a gente usa para tratar as outras doenças. O que é certo é que quanto maior o número de doenças associadas, quanto maior o número de comorbidades, maior é a gravidade da doença de Alzheimer, né? Quanto maior o número de doenças crônicas, maior o prejuízo da memória, né? E o tratamento das doenças clínicas de forma geral traz uma melhora, uma diminuição da velocidade da perda da memória e da cognição, né? Então, tratar a hipertensão é importante, tratar o colesterol é importante, tratar o diabetes é importante, tudo isso demonstrado por trabalhos que é importante compensar as outras doenças, né? Além disso, quanto maior o número de doenças, o gasto aumenta muito mais. O risco de internação aumenta muito mais. O risco de queda com trauma aumenta ainda mais, né? Além das infecções, das úlceras de pressão, as famosas escaras, e de falência do tratamento de outras doenças crônicas. Quanto maior o número de doenças associadas, maior o risco de falecer, né? Isso até meio intuitivo, né? Que quanto mais doenças, maior o risco, além da demência, maior o risco de falecer. E uma das coisas muito importantes no tratamento, né, das doenças associadas e no tratamento nos diagnósticos é considerar sempre o risco-benefício de determinado procedimento, né? Por quê? Dependendo do estágio da doença de Alzheimer ou da demência, depende do estágio da outra doença que está aparecendo junto, depende de várias coisas, né? Realizar um exame, por exemplo, vou falar um exame que é meio corriqueiro aí, que teoricamente deve ser feito como prevenção, né? Então, a colonoscopia é um exame de prevenção. Será que eu devo fazer o exame de colonoscopia? Porque todo mundo, quem já viu colonoscopia, quem sabe o que é uma colonoscopia? Todo mundo, então, bastante gente sabe. A colonoscopia é o exame para olhar o intestino por dentro e observar se existe algum câncer, alguma coisa errada, né? O preparo do exame, todo mundo sabe como é que é o preparo do exame? Horrível. Horrível por quê? Emagrece, pelo menos. Emagrece. É horrível porque você tem que deixar o intestino sem nada de fezes. Então você tem que limpar completamente o intestino. Como é que eu vou fazer isso num paciente com uma demência moderada ou avançada? Olha o risco que eu estou trazendo para esse paciente. Risco de desidratação, de distúrbios de eletrólitos, de insuficiência do rim, eventualmente. Então, assim, é muito importante pensar no risco-benefício de determinados procedimentos que seriam corriqueiros em quem não tem demência, por exemplo. Então, por isso a importância do acompanhamento e
e da presença da família na hora de decidir determinado procedimento. E mesmo os tratamentos, né? Tem uma hérnia inguinal. Todo mundo sabe o que é hérnia, aquela abalamento tal, que aparece na região inguinal, que pode ser simples e pode ser complicado. Corrigir isso numa pessoa que não tem alguma alteração da memória é um procedimento, usualmente um procedimento simples, né? Fazê-lo em alguém que tem uma alteração de memória, qual que é o risco e qual que é o benefício, né? Será que ele não vai ter agitação depois da cirurgia e vai arrancar os pontos, sei lá, vai querer levantar? Então, qual é o risco e qual é o benefício? Então, tudo isso deve ser pesado nas doenças associadas. Mesma coisa com o remédio, né? Então, determinado remédio vai fazer mais bem ou vai fazer mais mal? Isso tudo deve ser pesado de caso para caso. Eu vou falar agora de alguns problemas que são mais comuns em pacientes que têm demência. Alguns até já foram brevemente abordados aí na aula anterior. Então, alguns problemas clínicos, algumas doenças associadas que são muito importantes e aparecem certamente nos pacientes com quadros demenciais são as quedas, a imobilidade, a dor, problemas com a nutrição e infecções. Então, esses são 5 problemas muito prevalentes aí dentre os pacientes com quadros de memória. Queda. Eu sempre costumo começar essa parte perguntando quem caiu no último ano? Vai, levanta a mão, não é possível que ninguém caiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora sim. Então agora sim, muito bem, melhorou. Vocês estão tímidos, vamos se soltar. Então assim, no último ano, se nós pegarmos todos os idosos, todas as pessoas maiores que 60 anos, de novo, independente do que elas têm, independente de doença, não doença, se a gente pegar todos os idosos acima de 60 anos e fizer pergunta ativa para eles, você caiu no último ano? Quantos vocês acham que caíram? Em média, assim. De 10, quantos caíram? 9, ô louco. Quem mais? 8, 7, 5, 4, 3. Então são 3, tá? Usualmente, de 10 idosos saudáveis, pessoas em casa, lá na sua casa, de 10, 3 caíram. Algo em torno de 30% dos idosos caem sem problemas outros, né? E por que o paciente que tem alteração, o que tem alteração cognitiva, cai mais ou cai menos? Cai mais, né? E por que ele cai mais? Porque ele tem dificuldade de adaptação a ambientes novos, ele tem desorientação, ele tem alteração da marcha, desequilíbrio, instabilidade da postura, ele não consegue mais julgar direito a sua perda, né? Então ele não consegue fazer julgamento simples, como por exemplo o nosso cérebro julga se aquele carro está muito perto ou se aquele carro está muito longe, para a gente poder atravessar a rua, né? E diminui a capacidade de reconhecer e evitar perigos, né? Então ele não sabe, por exemplo, eu tinha uma paciente que subia no braço da poltrona para tirar a cortina. Isso é perigoso ou não é perigoso? Em quem tem demência, isso é mais perigoso ou menos perigoso? Isso é mais porque ele não tem condição de avaliar que pisar no determinado local do sofá vai fazê-lo cair, né? E quais são as complicações das quedas, né? Fraturas de fêmur, né? Então quem tem alteração da memória tem maior risco de queda com fratura de fêmur, né? E aí a consequência da queda é a imobilidade e maior risco de institucionalização, né? De precisar colocar numa casa de repouso. Por quê? A partir de uma queda, a mobilidade do paciente pode diminuir muito, o que dificulta bastante o cuidado desse paciente. E como é que a gente pode prevenir? A prevenção é a alma do negócio. O negócio é não cair. Corrigir déficits visuais, corrigir déficits auditivos, observação de diminuição, hipotensão postural, que é a diminuição da pressão quando a pessoa levanta, né? Observar quadros de tontura, vertigem ou desmaios, observar alteração de marcha,
observar medicações que possam levar o paciente ao solo, né? Sempre manter atenção em doenças agudas. Então, pacientes com infecção urinária, pneumonia, infarto, eles podem ter como primeiro sintoma uma queda, né? Então, ele está com infecção urinária, mas pensa, ele não consegue dizer que está doendo para urinar. E aí, eventualmente, ele pode cair e vai ser a primeira coisa. Não, tem alguma coisa errada com o papai, ou com a mamãe, ou com o titio. Alguma coisa está errada, porque ele não cai e caiu. E além dos fatores ambientais. Então, má iluminação, fios soltos no meio da casa, aqueles tapetinhos, aquele chão brilhante, encerado, lindo, maravilhoso. Tudo isso são fatores de risco para que ele caia, né? Então, esses cachorro, alguém falou, o cachorro, eu tive uma paciente que quebrou o fêmur tropeçando no cachorro, né? Então, são coisas que a gente deve prestar atenção. Não é que precisa mandar o cachorro embora, mas prende ele na hora que o paciente vai andar, né? Outra morbidade, outra doença aí, condição que acaba aparecendo muito nos pacientes com demência é a imobilidade. Com o passar do tempo na doença, ocorre uma perda da mobilidade e o paciente vai ficando restrito e muitas vezes termina a sua doença restrito ao leito, né? Então, a gente tem que tentar postergar esse momento ao máximo, evitar esse momento ao máximo. E como que a gente pode fazer? Tentando evitar que a fraqueza apareça, observando medicações e outras condições que possam levar à rigidez, observando e tratando dor, observando e tratando o desequilíbrio de marcha, desequilíbrio e alteração da marcha, e tratando quadros depressivos e ansiosos. Quais são as consequências da imobilidade? De novo, a hipotensão postural. Então, quando o paciente cai, a sua pressão está 12/8, quando ele levanta está 8/4. Então, a pressão cai, obviamente, se sente mal, às vezes até desmaia. A incontinência é uma consequência da imobilidade, né? Quem não consegue chegar até o banheiro fica incontinente, não tem jeito, né? O intestino fica mais preso, aparecem as úlceras de pressão, as escaras, aparecem contraturas musculares, então a pessoa começa a ficar rígida, dura, aumenta o risco de ter infecção, então infecção urinária, infecção por pneumonia, porque pode acontecer uma aspiração, além de trombose dos membros também podem acontecer. Outra condição que aparece com bastante frequência nos pacientes com uma doença demencial é a dor. E a dor é muito pouco, esse é um problema muito, muito importante, porque é muito pouco diagnosticada. Por quê? Porque não sabe falar que está com dor, né? E quem percebe que está com dor? Usualmente, o maior observador de dor é a família, é o cuidador, né? Ou o cuidador formal, ou a família ou o cuidador formal. Por quê? Ele sabe que ele não é assim. Tem alguma coisa errada com ele, doutor. Tá fazendo umas caras meio estranhas. Se o médico tiver sensibilidade para observar isso, ele pode identificar um quadro de dor, né? Então, existe sim uma dificuldade de expressão verbal da dor, existe a dificuldade de descrever qual tipo de dor que está tendo. Se é uma cólica, se é uma azia. Uma dor de barriga que é cólica, uma dor de barriga que é azia, são dois diagnósticos completamente diferentes, né? E 25% dos indivíduos idosos que têm dor diária não recebem analgésicos. Então, assim como é subdiagnosticado, é subtratado, né? Então, precisa ter uma avaliação sistemática, mas a grande observação, principalmente da família e do cuidador, é a questão não verbal da dor, né? A agitação, a agressividade, a irritabilidade, uma vocalização, uma expressão de dor, uma expressão de tristeza, de medo. Tudo isso são fatores que podem chamar a atenção, não só do profissional de saúde, mas principalmente da família, relacionado a alguma coisa errada que está acontecendo com aquele paciente. E qual que é o problema da dor subtratada, da dor maltratada?
Ela pode levar a distúrbio do sono, afinal de contas ninguém dorme com dor. Ela pode levar a emagrecimento, ninguém tem vontade de comer muito porque está com dor. Ela pode levar a desnutrição, ela pode levar a depressão, confusão mental, agitação e, de novo, diminuição da mobilidade, que é uma das consequências que a gente já falou. Por fim, eu vou falar dos problemas nutricionais, né? Por que o paciente com alteração da memória, e de outras funções, tem mais problemas nutricionais? O paciente com alteração da memória e com um quadro demencial, ele tem um risco maior de subidratação, né? O idoso, por si só, ele já tem uma percepção menor de sede, né? Isso faz parte de um envelhecimento normal. Então, faz parte do envelhecimento normal sentir que não sentir tanto que está com sede. Com o aparecimento de uma alteração da memória, várias coisas podem acontecer. Desde perceber ainda menos que está com sede, até estar tão debilitado da parte da memória que não consegue pegar um copo d'água. Então alguém tem que oferecer. Se ninguém pergunta se ele está com sede ou se ninguém oferece líquido para ele, o risco de desidratação é maior. Qual que é a consequência de tomar menos água? Tem mais risco de infecção urinária, tem mais risco de feridas, de úlcera de pressão, de escaras, tem mais risco de pneumonia, tem mais risco de piora da parte cognitiva e de prender o intestino. Então, tudo isso gera esses problemas. E a alteração além disso, relativa à nutrição, a perda de peso é algo que acontece com frequência. O grande problema da perda de peso no idoso é porque quando a gente emagrece involuntariamente, sem fazer atividade física em conjunto, o que a gente perde usualmente? Músculo. Então, quem emagrece sem fazer exercício físico, perde músculo. E perder músculo não é nada interessante em nenhuma fase da vida, quanto mais quando a gente é idoso, né? Então, usualmente, a perda de peso nesses pacientes